Bem-vindos a mais um vídeo aí do Falando por Miniaturas. Hoje estamos aqui com esse carro no mínimo diferenciado. Esse é um Corvette Stingray da GMP. Eu tenho esse carro há algum tempo já, tem pra lá, quase 4 anos que eu tenho esse carro já. E esse carro ele é muito interessante porque ele é de uma edição diferente da GMP chamada Masterpiece. E junto com esse carro foi feito também a Ferrari 330 P4 da GMP, que é uma obra-prima. Foi uma tentativa aí da GMP de parelhar os modelos dela com os da CMC, na real. E talvez esse seja um dos modelos aí de muscle cars, entre aspas, né? Porque o Corvette é um esportivo, mas é V8 e tal, é americano, que tem aí um detalhamento aí mais trabalhado, né? Ele é feito na escala 1/18, como todos os outros carros aí da coleção, e realmente aí tem uns toques a mais aí em relação a detalhamento. Esse carro, ele saiu na GMP nessa cor azul, que agora eu esqueci o nome, depois eu deixo aí na tela para vocês, ele é monocromático, e saiu na versão conversível 327 com injeção de combustível, né? Eu sempre quis a versão fechada desse carro e, porra, foi difícil de achar pra caralho, mas depois de muito tempo deu certo, deu pra comprar. Eu não sou um grande entusiasta de Corvettes, tá? Eu não sou o fã número 1 de Chevrolet Corvette, tanto que esse é o único que eu tenho na minha coleção. Esse foi o único que eu tive interesse assim de comprar, e oportunidade também. Não é aquele tipo de carro que, porra, eu morro de amores. Mas, cara, esse carro ele realmente é diferenciado e ele é, assim, fora da curva em questão de detalhamento. Então, quando eu tive a oportunidade, não teve jeito, eu tive que comprar o carro. Ele tem alguns defeitinhos, tá? Que, inclusive, influenciaram bastante o preço dele. Mesmo assim, ainda foi caro com tudo isso. Mas, cara, talvez seja um dos melhores carros aí da minha coleção em termos de detalhamento e é um excelente objeto aí de análise aí pro canal. Esse Corvette, antes de falar da miniatura em si, a gente tem que contar um pouco da história do Corvette, em específico dessa versão, né? Que é a C2, né? Isso aí é a segunda geração do Corvette, que foi lançado em 1963, o famoso janela dividida, né? Que é muito mais bonito que esse, inclusive. A Auto Art fez esse carro e acho que a RTL também. Eu nunca achei um RTL nem um Auto Art. Eu minto, vi uns dois RTL já, mas caros também, né? Esse carro, a origem, né, desse corpo, né, do corpo Stingray, que na tradução seria arraia, né, corpo de arraia, ela vem muito do Bill Mitchell, né? Bill Mitchell lá, que era o chefe de design da GM da época, que foi ao Salão de Automóvel de Turim, de 1957, onde ele se deparou com alguns conceitos diferentes de carro, inclusive aquele Alfa Romeo, o disco volante, e o Arbat, né, o 750, né, que eram carros assim, que tinham um design muito à frente do seu tempo. E foi ali que Bill Mitchell decidiu quais seriam os rumos aí de design em relação ao nosso querido Corvette. Bom, o Corvette, ele nasceu de um conceito, de um desenho, que foi feito por um rapaz chamado Peter Brock, em 1957. Vou estar deixando as fotos aí.
E esse foi o primeiro desenho assim conceitual assim que ditou os rumos aí do que viria a ser o Corvette. Em 57 a GM ela para de participar ativamente de corridas, né? Principalmente ali depois do desastre de Le Mans de 55, né? Com aquele acidente do Pierre Levegh lá que matou 84 pessoas. Porém, a equipe de engenharia da GM sempre continua trabalhando aí por debaixo dos panos para desenvolver um carro legal para a rua. Você teve conceitos aí, nós tivemos conceitos aí como o Corvette XP87, o Chevrolet Corvette SS e o Mako Shark, né? Que inclusive tem em miniatura. Muita gente fala que o Mako Shark é feio pra caramba, mas ninguém entende de onde que vem o carro e as origens dele, né? Por isso criticam tanto aquela miniatura, que realmente é um carro estranho, mas eram carros conceitos, né? Quem estava por trás aí do projeto de engenharia dele era ninguém menos que o Zora Arkus Duntov, né, que foi o criador do Kit Ardum, que inclusive foi parar debaixo do capô das nossas Cincas esplanadas aí, GTX, né? E não só da GTX, né, mas de todas as esplanadas e regentes, né, onde a Chrysler comprou o direito sobre a fabricação do kit e trouxe para cá, né? Foi um kit aí desenvolvido pelo Zora Arkus. O Zora Arkus ele teve influência muito grande nesse carro aqui e eu vou falar dele em vários momentos do vídeo, né? Mas então, basicamente, a origem do Corvette C2 ela se dá aí por esses fatores aí históricos. Bom, agora eu vou mostrar um pouco da miniatura e também vou continuar a fazer comentários. Esse carro ele tem essas porosidadezinhas aqui na frente. Não me incomoda muito. Na miniatura de 2010 tem miniaturas dessas com muito mais porosidade. Esse carro ele tem tendência a dar problema de pintura. É caro e dá problema. Mas tá com 15 anos, eu acho que já deu o que tinha que dar aí de porosidade. Bom, começando pela frente, acho que o mais legal do Corvette assim são os faróis escamoteáveis. Opa, no caso desse aqui é funcional. É chato de abrir, mas funciona. Aí tá os faróizinhos escamoteáveis dele. Aqui você tem o capô. O capô desse carro, ele tem um nome específico que eu tô tentando lembrar aqui agora de cabeça. Capô Power Blister. Power Blaster é o nome do capô desse carro aqui. Que foi um desenho introduzido em 65 para os motores de bloco grande. Lembrando que esse carro aqui é um 396. E o desenho desse carro aqui é sensacional. O nome do design desse carro, né, o estilo dele é um nome no mínimo curioso, né? Numa tradução grosseira seria estilo papel dobrado, né? Que seria o Folded Crease Design, né? E que é um design assim um pouco mais pontudo, né? Com quinas, né, mais definidas, né? Lembrando que esse carro ele passou por vários testes de aerodinâmica. Esse acho que foi o primeiro carro norte-americano, se não me engano, tá? Que passou por testes e testes e testes e testes em túnel de vento, que inclusive influenciaram até um pouco o design do para-brisa dele, que é um pouco mais curvo, né? Os testes de túnel de vento nesse carro foram essenciais aí para o desenvolvimento do desenho dele. E isso é muito legal. A carroceria desse carro era em fibra de vidro e a demanda pelo Corvette cresceu tanto no começo da década de 60, ali em 63, com o lançamento do Stingray, que eles tinham uma fábrica própria em Iona, no Michigan, só de carrocerias para esse carro. A Iona fornecia várias peças para vários carros, mas ela fabricava a carroceria praticamente inteira, que era levada de trem para St. Louis, no Michigan, né, para a produção total do carro. Aqui a gente tem a frente dele aqui, né, com os detalhamentos aqui das entradinhas de ar, a porta. Uma coisa também
foda desse carro é que, apesar do alto detalhamento, ele não tem aquele vinco perfeitíssimo igual ao do Auto Art. Ele tem um gapzão de porta mesmo, ele tem um gap maior. E aqui é a traseira, né? Essa é a traseira do bicho aqui com a janela inteiriça, né? E aqui as porosidadezinhas ali, tem uma porosidadezinha aqui no canto. O bucal abre, tá? Isso era pra mim ter mostrado depois, mas ok. E aqui a traseira, né? Com os dois faróizinhos redondos e esses para-choques. Maravilhoso. Além da saída de escapamento embutida na carroceria. O desenho desse carro é fantástico, né? É um carro, assim, muito, mas muito bonito. Em qualquer ângulo. É uma miniatura meio difícil de ver, meio difícil de achar. E é uma honra estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Vamos dar mais uma passada aqui pro lado do motorista. Que a gente tem a lateral dele. Olha que carro bonito, hein? E é muito legal o modo como a luz trabalha nos vincos do carro. O sombreamento. Deixa o carro muito mais bonito. É um carro muito vistoso. Foi um trabalho excepcional aí do Bill Mitchell e da equipe dele aí na época de fazer um carro realmente diferenciado. Que desenho, senhores. Que desenho bonito. Aqui a gente tem as rodas também de cubo rápido, né? As setas bem escondidinhas aqui embaixo, né? É um carro que tem um design moderno, mas clássico, né? Aqui a gente tem o emblema do 396 em photo-etch. Aqui a suporte da antena. O friso aqui embaixo. E no geral é isso, né? Lembrando que esse carro não tem abertura de porta-malas, né, e tal. Mas é realmente um carro maravilhoso. Detalhamento dos faróis também muito bom, tá? O detalhamento de farol dele é excelente. E o trabalho de friso dele é muito bom, é muito bonito. É um carro aí realmente bonitão. E monocromático, né? Ele é todo azul. Agora vamos falar um pouco aí do motor do bicho. Um pouco desse 396 aí, que é um motor aí que tem história. E depois vamos comentar mais um pouco sobre o carro. O motor desse carro é um Chevrolet 396, bloco grande. Lembrando que 65 foi o primeiro ano do bloco grande, né? Com esse design, antigamente, antes dele eram os motores W, né? Que era basicamente o 348 e o 409. E no GMP saiu esse modelo e o modelo 327 com injeção mecânica de combustível. Esse motor aqui é um modelo L78. E esse motor também saiu no Chevelle 396 de 65, o código ZL1, que foi feita uma leva baixíssima de carros dele, né? Claro, em 1x1. E eu tenho um deles aqui do lado, ó. Aqui tá o motor aqui, ó, um 396. Lembrando que eu acho que esse é código RPO L37 com 375 HP. Enquanto esse aqui é um L78 de 425 HP, como vocês podem ver ali no filtro de ar, na panelinha dele. Esse carro aqui, ele tem 11:1 de taxa. 11:1 de taxa. O carburador Holley, inclusive acho que dá pra ver aqui, ó, o Holleyzinho ali. Vou tentar mostrar melhor pra vocês isso. Ele tem um carburador Holley. Olha lá o Holley douradão ali embaixo ali. De 800 CFM. 800 CFM. 11:1 de taxa. Admissão de alumínio. E portas retangulares de entrada de admissão, que eram uma característica dos L78, né? Que eram as Rectangular Square Ports, acho que é assim que fala. Cara, sensacional, tá? Esse era o motor. O L78 de 425 HP é exclusivo de 65. Inclusive foi o primeiro motor GM, um dos primeiros a passar da casa dos 400 HP.
junto com o 409, se eu não me engano. Era o motor mais potente aí que a GM tinha na época oferecendo esses carros. Lembrando que em 65 o máximo que você tinha era o 396. Depois nos outros Corvettes vieram os 427 também, né? O 350 ele ainda não existia em 65. Quanto... Opa, ficou o capô aqui, pera aí, vou abrir aqui. Quanto ao detalhamento do motor, ele... Esse motor aqui é uma obra-prima. A gente pode ficar falando dele aqui por horas. Por horas e horas e horas a fio. Eu vou começar aqui do lado. Esse capô aqui ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Eu vou escorar com o dedo aqui. Primeiramente, uma coisa legal dos Corvettes é essa capa aqui do distribuidor, que é exclusiva dos 327 com injeção mecânica e dos 396 L78. Essa capa, apesar de sofisticada, ela tem a entradinha aqui do avanço a vácuo. Nesse carro ele tinha aqui o avanço a vácuo. Detalhamento muito, muito bom. Aqui os cabos de vela maravilhosos. Tomada de vácuo para o segundo estágio do carburador do carro. Mangueira do ar quente, cara. Sensacional. Ali o filtro de combustível. Muito bacana mesmo. Eu vou tentando mostrar aqui um pouco do carburador também, ó. Tem um detalhamento do carburador e da linha de combustível, né? Das linhas de alimentação de combustível também, como vocês podem ver aqui, ó, as linhas metálicas de combustível. É um motor de alto padrão, tá? É um motor de padrão alto, estilo os da Lane também. O da Lane não perde em absolutamente nada também, olha só. É outro carro, eu vou ter que fazer um vídeo depois mostrando também, ó. Então um detalhamento espetacular. E continuando aqui no Corvette, do outro lado aqui é a mesma coisa, aqui você tem o servo-freio dele, não era hidrovácuo, bichão, né? Aqui você tem a saída, e a bateria dele que fica escondida aqui, ó, debaixo do batente do capô. Olha lá a bateriazinha dele, com os cabos e tudo. Vou mostrar aqui de uma forma melhor. Olha só que bacana. Além, é claro, do batente. Outra coisa também muito interessante escondida ali é a caixa de direção. Sim, esse carro ele tem um detalhamento tão alto a ponto de eles terem feito a caixa de direção dele aqui. Muito bacana. Outra coisa, o alternador. A bomba de direção desse carro, diferentemente dos outros, ficava embaixo do alternador. Aqui você tem a polia dianteira, lá, e a correia de borracha. Radiador, reservatório de expansão dele, as hélices, cara, assim, detalhamento fino, muito fino. Motor padrão Isoto e alguns Lane também seguiram nessa mesma linha. Acho que nem a Highway 61 e a Authentics fizeram carros aí com esse nível assim de detalhamento, com um trabalho tão bonito. É bonito de ver. Vamos ver se tem mais alguma coisa para ver aqui para trás. Aqui você tem a entrada do ar quente. Lembrando que tá dando uma sombra, né? Chato de ver. Vamos ficar aqui na visão geral do motor, vai. Outra coisa, vamos ver se essa mangueira aqui é de borracha. Não, essa aqui não é de borracha, não. A do Lane é de borracha. Uma coisa interessante também desse carro eram os sistemas de ar-condicionado, né? Os ar-condicionados eles eram disponíveis em carros de bloco pequeno. No bloco grande você não tinha muito espaço hábil para colocar o sistema de ar-condicionado igual no de bloco pequeno, até porque tinha caixa evaporadora, tinha um monte de coisa que tinha que pôr.
E direção hidráulica que começou a ser disponibilizada nesses carros, acho que entre 64 e 65. Mas no geral é um excelente motor com detalhamento aí incrível, como vocês podem ver. Tem tomada de vácuo, tampa do filtro de óleo ali maravilhosa. Cara, assim, motorzaço. Coletor de escapamento cor dourada, padrão GM. Tudo feito nos conformes, né? A forração do capô aqui bonita, dobradiça ali, ó. Funcional, totalmente funcional. Tudo com um trabalho assim de esmero, assim, fora de série, impecável. Questão de motor é sensacional nessa miniatura aqui. É. Então façam aí uma última vista aí. Um detalhe também interessante é o filtro de ar, a telinha do filtro, cara. Essa telinha furadinha. Excepcional. Agora uma última visão aqui do motor. E vamos falar um pouquinho do interior. O interior dessa miniatura aqui, ele é show de bola. Ele é muito bem feito, tá? E... Cara, ele tem um nível de detalhamento que é um negócio absurdo. Primeiro você já começa pelo volante aqui, que tem essa imitação de madeira, né? Os raios do volante aqui são de metal. Ali você tem o painel. Lembrando que esse painel aqui ele é um painel tributo aos modelos C1, né? Que são painéis com essas duas conchas, né? De conchas duplas. Esse carro é manual, então ele tem ali o pedal de embreagem também. Ali você tem uns mostradores muito bem feitos, tá? E um detalhe muito interessante também, que é a chavinha de ignição dele. Sim, esse carro tem chave de ignição, duas chaves uma chave de ignição e a outra talvez da tampa do bocal do tanque ou das portas, conectados para uma argolinha. E ela funciona, olha só que legal. Olha que bacana. Argolada. Esse é um detalhe fora de série nesse carro. Aqui a gente tem o painel, o interior dele é monocromático, os bancos, né, com essa imitação de couro. Lembrando que os Corvettes eles tinham um banco de couro, né? E ele é funcional, tá? Olha só. Muito bacana ali a fivela do cinto. Vou tentar focar. Porra, não foca. Uma crítica que eu tenho a esse carro, que é o raio de abertura da porta, que é minúsculo. Então tô tendo que fazer um malabarismo com a câmera. Mas o mais interessante dele é o vidro funcional. Sim, esse carro ele tem o vidro funcional. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. E gira na manivela. Sim, o vidro dele é funcional e funciona na manivela. Muito delicado, eu praticamente não mexo nisso, tá? Mas sim, ele tem o vidro funcional. Agora vamos passar aqui pro outro lado, pra gente ver um pouco melhor aí o interior. Aqui desse lado, a gente tem uma visão melhor do console central dele, né? As duas travinhas do cinto aqui, a manopla, os indicadores aqui do câmbio, primeira, segunda, terceira e quarta marcha. Ali no centro a gente tem um relógio. O rádio dele, que era um rádio meio vertical, assim, muito interessante. E o porta-luvas. Ah, o porta-luvas está quebrado. Não, nananina não. O porta-luvas abre. E dentro do porta-luvas você tem ali o que seria o manual do proprietário do Corvette Stingray. Lá dentro, muito bacana, né? Tudo na pinça. Realmente uma miniatura aí fora de série em questão de detalhamento, meus senhores. Ali você tem os quebra-sóis, eles são funcionais. Vou tentar descer um aqui para vocês verem. Não, o quebra-sol dele é funcional. E assim, todo o detalhamento muito bem feito, com muito capricho. Realmente é uma miniatura aí caprichadíssima, né? O interior dele aí é padrão dos Authentics e Lane também. Alguns Highways eu acho que chegaram num nível de interior bem parecido, mas esse carro ele tem um toque a mais aí em relação de interior. Que ele é um interior
bom, bem feito e não chega a ser grosseiro. Tem marca que tenta fazer um interior bom, mas usa material grosseiro, não fica tão legal. Eu acho que os únicos interiores que batem o desse carro aqui são de alguns Auto Arts, que tem Auto Art que tem um interior ainda mais trabalhado que esse aqui. Mas, cara, dentre os americanos, eu acho que esse aqui ele tem um dos melhores. Os bancos aqui escamoteáveis, ali atrás você tem o, o espaço livre que o Corvette tem, que é um carro de 2 assentos. Meio sujinho, precisa limpar. E é basicamente isso. Agora vamos falar um pouquinho aí do chassi desse Corvette, que é impecável. Para mim, o detalhamento dele é fora de série, um detalhamento sensacional. E eu acho que eu vou falar bastante a respeito, até porque eu vou fazer um comparativo com o GM padrão da época. Esse é um Chevelle ZL1 1965 e esse é um Corvette 1965. Ambos com a mesma motorização, mesma caixa de câmbio e etc. Mas com diferenças aí de suspensão e de dirigibilidade que assim, são anos-luz, né, de diferença de um para o outro, né? Isso aqui foi para essa suspensão traseira aqui foi realmente um salto quântico no que a indústria norte-americana poderia fazer em relação aos seus carros na época. Bom, a suspensão traseira desse carro ela foi projetada também pelos Zorarcos Duntov e ela foi derivada principalmente do projeto do Servo One, que era um carro conceito de corrida da GM da época, onde o Zora ele testou muitos materiais, diversas suspensões, a fim de melhorar o desempenho dos produtos da GM, né? De melhorar a dirigibilidade e a dinâmica dos carros. Então, grande parte da suspensão traseira desse carro veio do projeto do Servo One dos Zorarcos Duntov. Mas a gente vai falar um pouco agora do detalhamento dessa suspensão e eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês que esse Corvette tem. A suspensão dianteira do Corvette, eu vou mudar um pouco minha posição aqui. Ela é muito parecida com as dos GMs da época, né? Que é uma suspensão duplo A, né? Com molas helicoidais e braço duplo. Lembrando que aqui dá até para ver o articulado do disco de freio aqui e a manga de eixo. Só que a diferença da representação da GMP em relação aos outros modelos é a questão de detalhamento. Por quê? Aqui nessa suspensão desse Corvette, a gente tem a representação fiel de peça por peça separada, coisa que praticamente é inexistente em outros modelos de miniatura, como por exemplo nesse Chevelle aqui, onde apesar dele ser uma miniatura de altíssimo padrão, de ter um bom detalhamento, de ser muito bem feito, ele não tem essa representação 100% perfeita do sistema de direção, que é uma peça só, com as pecinhas aqui, os bracinhos todos fundidos numa peça só. Aqui não, aqui você tem uma representação realmente fiel de cada peça separada. Porém, isso atrapalhou muito a funcionalidade da miniatura. Esse carro aqui esterça perfeitamente. E esse aqui, o esterçamento dele é duro, por causa das peças e tal. Eu não sei se é uma característica do meu Corvette, mas é ruim de esterçar e eu não gosto de forçar a miniatura. Mas bom, o toque especial desse Corvette são as rodas removíveis. Ele tem um cubo rápido, rosqueado, rosca hipersensível, tá? Não é bom ficar mexendo. E você tem a roda aí removível. Obviamente, esse aqui não tem. Então vamos falar um pouco aí do detalhamento da suspensão. Bom, suspensão de duplo A,
barra estabilizadora frontal, fixa aqui na bandeja inferior. As molas estão ali, tô passando um caminhão aqui, as molas estão escondidas ali, e aqui você tem o braço superior aqui embaixo. Você tem o articulado do freio, e aqui, ó, olha que legal, gente, você tem o detalhamento da manga de eixo. Aqui você tem o disco de freio de 11 polegadas ventilado, lembrando que o disco de freio no Corvette em 1964 era uma novidade, ele tinha freio a disco nas quatro, né? Os anteriores eram a tambor. E o disco, freio a disco, vinha de série no Corvette. E você tinha o opcional a tambor, que aí você tinha um desconto, mas ele vinha de série. Então você tinha um desconto, eu acho, de $64 se você optasse pelo freio a tambor do ano anterior, né? Mas é maravilhoso, olha só, que sensacional. Pecinha usinada, dá pra ver até a marquinha aqui da Vidia, maravilhosa. A rosca, aqui tá o disco de freio aí de 4 pistões, sensacional, tá? Então aqui você tem as bandejas inferiores, como eu disse, a barra estabilizadora. Aqui você tem os terminais de direção, né, os pivôs, seja lá como vocês falam aí. E o mais legal de tudo, como eu comentei, que são peças separadas. Aqui você tem o braço central, que os americanos gostam de falar que é o braço relé, que junta aí as duas barras de direção externas, né? Numa barra central, que é movimentada por um braço Pitman. Esse braço Pitman é conectado à caixa de direção que eu mostrei na hora que eu estava mostrando o motor lá. Eu acho que vocês viram. Motor de arranque e filtro de óleo. E aqui o amortecedor, pistãozinho da direção hidráulica, que esse carro tinha direção hidráulica. Então ela fazia aí o auxílio no esterçamento do carro, né? Lembrando que esse braço Pitman aqui serve para a direção fazer esse movimento transversal aqui de esterçamento de um lado para o outro. Tudo muito bem feito, tá, galera? Tudo de metal aqui, ó. As pecinhas torneadas, pequenininhas, cara. É fantástico isso aqui, tá? Vou tentar mostrar melhor pra vocês. Olha aí. Cara, é um negócio que dá gosto de ver, tá? É bonito e é bacana pra caramba. A impressão que dá, eu não posso falar isso com nenhuma autoridade, porque apesar de eu gostar desses carros, eu não tenho acesso a esse tipo de informação. É que a suspensão é muito parecida, mas eles modificaram a posição do sistema de direção para trás do sistema aqui de suspensão pelo deslocamento do motor. O motor do Corvette ele é praticamente todo deslocado do agregado de suspensão, enquanto no Chevelle, né, que era o irmão dele aqui do Corvette, né, em termos de mecânica, o motor fica bem em cima do agregado e a suspensão, pela posição do cárter, né? A suspensão não, a direção fica na frente ali do agregado. Aqui não. Aqui o motor é mais para o centro do carro e o sistema de direção ele fica atrás do agregado, não na frente, né? Bem interessante aí esse detalhe aí. Mas no geral é praticamente o mesmo sistema de suspensão, pelo menos dianteiro. Os dois são 396, como vocês podem ver, tem uma diferencinha na pintura. O câmbio aqui é o Muncie M20, muito detalhado, tá? Tem até a haste de acionamento aqui, das varetinhas, né? Ele é um câmbio varietado, né? E esse aqui também é um M20, mesmo formato de caixa, lá, se vocês forem ver, mas esse aqui com um pouco menos de detalhe. Mesmo assim, eu não estou criticando esse carro, eu acho que isso aqui é o ideal, tá? Para miniatura de muscle car 1.18, esse aqui é o supra-sumo, mas isso aqui é muito satisfatório, é bonito de ver, não é uma crítica, tá? Eu gosto tanto desse quanto desse aqui. Mas voltando para esse modelo aqui, você tem esse detalhamento muito bem feito, capa seca, e o detalhamento do sistema de freio que é maravilhoso. Ele tem um acionamento aqui do freio de mão, né? Do handbrake, com a mola
e as hastes, né? Esse cabo vai dentro da cabine e aciona ali a pinça, né, para travar as rodas. E aqui você tem a mola que faz a tensão do trabalho. Olha que sensacional isso aqui. Cara, isso aqui é bem fora de série mesmo, é uma coisa bem legal de se ver. Chassi acetinado, tá? Com uma cor diferente do assoalho, para simular o assoalho. Ele também tem o detalhamento de linha de combustível e das linhas de freio que saem lá do servo-freio dianteiro, né? Então é uma miniatura assim muito detalhada. Falamos da suspensão dianteira e agora vamos falar da suspensão traseira. Antes eu vou tirar a roda aqui traseira. Vou dar um corte aqui no vídeo, porque aqui é mais duro de tirar. Agora vamos falar da suspensão traseira. Eu tirei a roda. Ela é bem chatinha de tirar, tá? Eu particularmente acho que eu tirei essa roda aqui só umas 4 vezes só para fazer foto e agora para gravar esse vídeo. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Outra coisa, esse carro tem um defeitinho no escapamento, tá? Ele quicou na caixa lá e quebrou um pouco do escapamento aí, rachou. Mas ignorem essa falhazinha e vamos falar aí da suspensão do bicho. Cara, essa é a parte legal do carro. Eu acho que é a suspensão traseira. Para mim, esse modelo de suspensão deveria ter saído de série em todos os carros da GM. E eu vou fazer o comparativo entre as duas, para vocês verem. É nítida a diferença, né? Mas como que a GM ela perdeu a chance de inovar nos carros dela, pelo menos no mercado norte-americano, nessa questão aí de suspensão, né? Que é uma das coisas mais importantes do carro. Essa suspensão aqui, como eu disse, ela veio do projeto Serv 1. O Serv 1 era um carro de motor central e o Zora Arcos, ele sempre quis que o Corvette tivesse motor central. O Zora Arcos Duntov, ele era 100% a favor de que o Corvette tivesse um motor traseiro central, né? E não dianteiro. Para ele era o motor no lugar certo era atrás, né? Para melhor distribuição de peso. Porém, como ele não conseguiu, né? Até porque você tinha uma questão aí de aproveitamento de peças muito grandes, eles decidiram pelo menos fazer uma suspensão traseira independente com um diferencial fixo, né? O que seria isso? Nos carros comuns da época, o diferencial ele era de eixo rígido. O que é o eixo rígido? Bom, as duas pontas de eixo, né, os dois semi-eixos estão presos no diferencial e estão envoltos pela carcaça. Ou seja, quando o carro vai fazer o trabalho de suspensão, ao mover essa roda, automaticamente essa se move junto. Um lado é dependente do outro, pois eles estão unidos num eixo por uma estrutura de ferro fundido, né? E você tem esses dois braços móveis, pelo menos nisso a GM tentava inovar, né? Porque os outros carros usavam feixe de mola ainda, a GM tentava usar braço de suspensão, barra estabilizador, o caramba, mas ainda assim era um sistema bem rústico, né? De eixo rígido. O Corvette não. E a suspensão dele é muito mais complexa do que a desse cara. Por quê? O diferencial desse carro é preso na carroceria, ou melhor, no chassi. Ou seja, o diferencial é uma parte fixa do carro. E o que se movimenta são apenas aqui os semi-eixos, tá? Os dois semi-eixos aqui, ó. Os dois semi-eixos de forma independente. Ou seja, um lado não depende do outro. Essa roda trabalha de uma forma diferente dessa outra, independente das influências aí da pista. E como que essa suspensão funciona? Primeiramente, ela tem esses dois braços aqui. Esses dois braços aqui que são presos no chassi do carro pelo espino. No caso do carro é pino, borracha, o caralho a quatro. Essa barra aqui, né, esse braço, ele abrange todo o sistema aqui. Ele é o suporte também do disco de freio, dos rolamentos. Ele é um braço de suporte. É um braço que faz um movimento aqui para cima e para baixo, né?
que seria no eixo aí horizontal, né? Ele sobe e desce. Ok. Isso dos dois lados. Esse outro bracinho aqui, dourado, ele é chamado de strut rod. E o que esse braço faz? Esse braço, ele regula a cambagem do carro conforme ele vai entrando nas curvas. Inclusive a regulagem é feita aqui, ó, no camber cam, nessa parte aqui, ó. Então você tem uma regulagem de cambagem das rodas traseiras por essa barra aqui, fazendo o movimento vertical da roda. Conforme você vai curvando, a roda vai inclinando, né, no seu próprio eixo, tanto para dentro quanto para fora, cambagem positiva e negativa. E essa barrinha aqui dourada faz essa função aí de cambagem no carro conforme as curvas, melhorando assim a dirigibilidade e a dinâmica do carro. Então você tem um trabalho tanto na horizontal quanto na vertical aí em questão de suspensão. Fora o semi-eixo. O semi-eixo também faz uma função aí muito importante na dinâmica do carro. Lembrando que esse diferencialzinho dele é funcional. Veja aí, ó. E o semi-eixo com essas juntas aqui, com essas juntas universais aqui, porque ele era independente. Então, cada um fazia o seu próprio movimento aí conforme o regime das curvas. Olha que legal o funcionamento. E o cardan também funciona. Isso é que é o bacana aí desse carro. Bom, e como é que funciona a fixação desse diferencial? Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, bem aqui debaixo do feixe de mola, ele é fixo nessa barra aqui, tá? Nessa barrinha aqui. Por cima e por baixo, o feixe de molas é fixo na carcaça do diferencial, então ele é preso por cima e o feixe por baixo. Tudo que eu estou falando aqui eu vou deixando fotos, tá? Esse feixe de molas aqui é fixo embaixo do diferencial do carro e ele é ligado nas duas barras móveis aqui, nos dois braços móveis, por duas espécies de bieletazinhas aqui, ó. E conforme você vai curvando com o carro, esse feixe ele vai fazendo, esse feixe transversal único, ele vai fazendo aí a absorção do impacto aí nas curvas, né? Ele é conectado por uma bieletazinha que eu vou estar deixando a foto aqui para vocês. Então ele é preso centralmente na carcaça do diferencial e as duas pontas aí nas bieletas que estão conectadas no braço móvel. E ele tem uma barra estabilizadora traseira também. Esse carro tem uma barra estabilizadora traseira que vai de uma ponta a outra. Então é uma suspensão hiper complexa, tá? Para a época. E que fez o Corvette ser Corvette, né? Que o Corvette era um carro superior aí, em termos de curva aos outros carros. Também tem os amortecedores, que eu esqueci de mostrar para vocês, que é preso também por uma espécie de beletazinha aqui nesse eixo aqui, que eu esqueci o nome, vou lembrar, é strut rods, que são presos aqui no strut rod. Muito legal aí a complexidade da suspensão, né? É uma suspensão bem diferente que poderia ter sido adaptada nesse tipo de carro. Você imagina o patamar que esse tipo de carro chegaria com uma suspensão dessa. É lógico que eles não colocaram isso para frente. Eles continuaram usando o eixo rígido até, cara, praticamente até a produção do Ford Crown Victoria, né? O Corvette foi o primeiro carro a ter esse tipo de suspensão nos Estados Unidos e um dos únicos carros que posteriormente teve foi o Viper, quase 30 anos depois, em 91, 92 ali. Os outros carros americanos, em grande maioria, eram de eixo rígido, né? E, cara, isso aqui poderia ter mudado a história dos carros norte-americanos de uma maneira geral, de um jeito assim estratosférico. Você imagina uma suspensão dessa no Mustang, cara. Eles até fizeram alguns testes, né? Poderia ter sido feito. Mas é isso, essa suspensão do Corvette. Eu sei que eu falei muito, mas, cara, merecido. É uma miniatura sensacional, ela merece toda a atenção possível.
E é aquele negócio, não, você paga caro no modelo, modelo realmente aí caro, difícil de achar e é uma, assim, pra mim é um crime deixar todo esse detalhamento passar batido, não mostrar, sabe? Porque foi custoso de comprar e tal, e eu acho que o legal da miniatura é você buscar o conhecimento, entender o carro, eles tiveram todo o esforço de fazer isso aqui, não foi à toa. E eu acho que a miniatura era uma boa forma de se analisar como eram feitos os carros antigamente, né? Como era a engenharia deles. E é um bom objeto de estudo. Essa é a real da miniatura. Então eu gosto muito de ficar apreciando isso aqui. Eu acho que isso aqui é fantástico. Já que eu não vou ter um Corvette mesmo, né? É extremamente caro aqui no Brasil, é inacessível. Que pelo menos eu possa ter a miniatura e possa mostrar para vocês, né? E compartilhar essa coisa linda que é essa engenharia sensacional aí do começo da década de 60. Outra coisa legal, capa do Step. Abre também. Tem acesso aqui ao Step. E no geral é isso. Aí tá o Corvette, o irmão dele, Chevelle, que em breve terá vídeo também. Esse carro aqui, ó, fantástico também. E é isso aí, vamos pro final do vídeo agora, fazer umas considerações. E é isso. Mais um vídeo para vocês aí. É bem gratificante para mim apresentar esse carro para vocês. É um exemplar meio chatinho de achar, na verdade é bem difícil de achar. Mas eu fico muito feliz de estar podendo ter a oportunidade de ter um e mostrar para vocês, né, esse carro aí, que é uma peça incrível da coleção. O motor ainda 396. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo desse bichinho aqui também. Motor 396. Na verdade eu tenho meio que uma coleção à parte só de motor 396, né, em ordem de ano. E eu vou estar fazendo mais vídeos aí de GM para vocês, né? Porque minha coleção ela sempre foi muito focada em Chrysler, sempre gostei de Chrysler, de Mopar. Mas, assim, os GM eles foram entrando e foi virando também uma coleção à parte dos Chryslers e foi essa fechando os modelos aí de muscle car devagarzinho, né? Mas o Corvette ele é o único representante que eu tenho na coleção. E sinceramente, com esse aqui eu acho que tá bom, acho que nem precisa de outro. Que ele é realmente um carro aí impecável, excepcional. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo.